Graça e paz, meu irmão, gratidão damos a Deus pela oportunidade de um novo dia poder meditar na palavra do Senhor. A nossa meditação de hoje, no dia 24 de março de 2025, está na palavra escrita no livro de Esdras, capítulo 3, versículo 13. E nele se encontra: e assim ninguém podia saber se o povo gritava de alegria ou se chorava, pois gritavam tão alto que de longe ouvia o barulho. Num primeiro momento, quando a gente ler essa passagem, a gente tem uma concepção, a gente pode ter concepções variadas sobre o que isso quer dizer. Porque nós temos aqui um cenário agora de reconstrução, um cenário em que as coisas estão começando a acontecer. Nós tivemos a dispersão ou o retorno de grande parte ou de alguma parte do povo judeu que estava na Babilônia e foram libertos pelo rei Sírio, que teve o chamado, teve a missão, teve, vamos dizer assim, a tarefa de reconstruir a cidade de Jerusalém, ou o templo de Jerusalém. E com isso ele utilizou o próprio povo judeu para cumprir essa missão. E dentro desse povo judeu nós tivemos os que foram diretamente e aqueles que apenas ajudaram, não tiveram mais interesse em retornar, adotaram a nova pátria como seu lugar. E quando a gente adota novos lugares como nossa pátria, é no mínimo esquisito, porque a nossa pátria, aqui no caso do povo deles, era definida pelo próprio Senhor, que estabelecia isso. Mas a palavra de Deus também diz que ele despertou nesses, entre judeus, estrangeiros, servos, a possibilidade, o desejo de retornar e construir. Talvez para um mundo de aridez, de um deserto, por grande dificuldade, mas ainda assim eles foram movidos pelo Senhor. Então se distribuiu uma longa lista de pessoas. E ao serem distribuída essa lista de pessoas, ao chegar nos seus lugares, eles não ficaram apenas em Jerusalém, eles se distribuíram nas cidades, de acordo com suas famílias, de acordo com os lugares de posse. Tanto que na sua chegada eles tinham a necessidade de comprovar a sua linhagem, as suas origens, suas famílias, para que pudessem não só receber as suas posses, tomar de conta daquilo que eram deles, quanto efetivamente poder desenvolver o trabalho na casa do Senhor, a linhagem, para que as coisas estivessem corretas, conforme definido pelo Pai. E aí nós temos o mês já, depois de 7 meses, né, o mês 7º, eles, morando nas suas cidades, eles resolvem agora a vir a Jerusalém para poder oferecer os sacrifícios e cultuar, ou seja, celebrar as festas que estavam dentro do seu calendário mosaico, né? Dentro daquilo que Moisés, que era um homem de Deus, havia, por exemplo, estabelecido, organizado. E esse povo começaram então, através do profeta Jesua, que é também conhecido como Josué, né? E o profeta Zorobabel, que em algum momento também é chamado de Sesbazar, e outros homens, né? Eles resolvem construir o altar para os sacrifícios. O altar para os sacrifícios, porque a partir dele é que fazem todas as celebrações, a partir dele é que se institui as festas. O templo, nesse tempo, não estava construído, mas houve uma preocupação, sim, de preparar os altares, o altar, porque é no altar que se oferecem as ofertas, expiações, as festas que tinha que, as festas que deveriam ocorrer, e não necessariamente no templo, porque dentro do templo o povo sequer entrava, o povo sequer tinha acesso. Quem teria era os sacerdotes, os levitas ali. Então, apesar da, vamos dizer assim, da significância da própria palavra do Senhor, que diz, na palavra do Senhor, em que o povo relata que alegrei-me quando me disseram que vamos à casa do Senhor, para eles, a importância maior de ir era, na verdade, era ir na área do templo, mas que eles tinham acesso para poder praticar, fazer suas expiações, e suas gratidões, suas ofertas voluntárias. Então era assim que se traduzia. Então não necessariamente eles precisavam do templo para poder fazer suas adorações, os seus rituais, né? E a construção do altar, ela foi feita sobre, vamos dizer assim, sobre uma ação de medo, né? Afinal de contas, o povo da região, que viu que eles estavam se estabelecendo, estavam retornando para tomar suas posses, ainda estavam em guerra com eles, estavam oferecendo grande ameaça, mas ainda assim, eles levantaram e começaram a fazer os sacrifícios dentro do ritual,
dentro dos rituais, obedecendo seriamente os rituais. Então, desde o primeiro dia, dia a dia, eles foram passando das suas festas, a festa das barracas, a festa da lua nova, a festa das ofertas voluntárias. A gente vê, então, o povo ali com uma preocupação de obedecer, mesmo sem um templo, ou de praticar a própria movimentação deles pelo deserto, antes deles terem um templo físico, antes de terem se construído o próprio tabernáculo em si, demonstrava já essa habitualidade. Então a gente consegue perceber que mesmo sem a existência do templo, o povo se moveu no sentido de oferecer os seus sacrifícios e poder celebrar como povo, mesmo sem a construção. Só que durante o tempo que foi se passando, nós temos que os homens, o povo, que vieram para ocupar a terra, eles vieram com um propósito. E sabiam que tinham que reconstruir o templo, até porque eles já haviam vindo sobre, vamos dizer assim, a liderança, sobre a permissão do rei Ciro. E nós bem sabemos que o rei Ciro não simplesmente deixou aquele povo retornar, né? Ele fez um decreto em que dizia assim: eu, Ciro, rei da Pérsia, declaro o seguinte: o Senhor, o Deus do céu, me fez governador do mundo inteiro e me encarregou de construir para ele um templo em Jerusalém. Era esse o propósito. E essa, vamos dizer assim, esse dito, gente, nos nossos devocionais, nós já tratamos sobre isso, está lá no primeiro livro de Esdras, assim como está no finalzinho do último livro de 2 Crônicas, que é o capítulo 36. Então, termina das Crônicas assim, recomeça Esdras assim, e a gente vai levando. E tem agora, então, e aí nessa ação, o povo, né, durante a sua vivência na terra, eles começam a contribuir, eles começam a dar dinheiro, começam a juntar azeite, eles começam a usar bebidas e comidas, e o dinheiro para poder pagar os trabalhadores, e essas, vamos dizer assim, especiarias ou essas coisas assim diferenciadas que se negociava na época, eles são jogados, eles são distribuídos, oferecidos à cidade de Tiro e Sidom, para que eles pudessem trazer a madeira, né, a madeira para a construção do templo. E aí fazer com que, vamos dizer assim, a missão, a tarefa dada ao rei Ciro, ela possa se cumprir. Mas observando que não é uma questão de simplesmente cumprir o que um rei manda. É como o coração daquele povo realmente se referendava em torno daquela missão. E a partir desse ponto, né, quando dá já no ano seguinte, ali no segundo mês, a gente vê que o trabalho efetivamente começa, né, sobre o comandamento, sobre a ação direta de Zorobabel e Josué. E eles estabelecem ali os homens a partir de 20 anos e outros homens ali, que eles começam a trabalhar de forma árdua, de forma direta, envolvido também com outros homens que são citados aqui no capítulo. E lá no versículo 10, nós temos o seguinte: quando os construtores colocaram os alicerces do templo, os sacerdotes ficaram de pé, vestidos com roupas especiais para aquela ocasião e com trombeta nas mãos. Os levitas, descendentes de Asaf, carregavam pratos musicais para louvar a Deus o Senhor, de acordo com o que o rei Davi de Israel havia mandado. E interessante que esses homens, eles acompanhavam a obra e se prepararam, né? Se prepararam para que eles já estivessem prontos assim que as bases tivessem sido estabelecidas. E aqui a base a gente pode entender como as colunas do próprio altar, ou até mesmo no local efetivo que era o antigo altar, mesmo com meio dos riscos ali dos ataques dos povos da região. Mas lembrando que o próprio rei Ciro, vamos dizer assim, de alguma forma oferecia ali a proteção para eles, de alguma forma, né? A gente pode dizer isso porque a tarefa era do próprio rei, mas não necessariamente, porque a proteção deles sempre vai vir do Senhor. E eles estavam ali preparados já, com roupa, inspirados, confiantes, só aguardando esse momento. E eles entram nesse momento de se extravasando de celebração, de canto, de alegria. Ou seja, a gente pode ver que as pessoas tinham a certeza que aquilo ia acontecer. E aí a gente chega praticamente ao ponto do nosso versículo de trabalho, né? Porque há dois tipos de pessoas que estão se envolvendo ali. Aqueles que já conheciam a glória do antigo templo, os velhos sacerdotes, né? E a nova geração que não havia experimentado essa sensação. E acaba se misturando pessoas que estão presas no passado com pessoas que estão observando o alvorecer de um novo futuro. É uma sensação interessante, uma sensação que pode gerar até confusão,
Porque quando se olha, quando os antigos olhavam para aquilo, de repente olhavam de uma forma muito pequena, muito pobre, muito limitada. Não havia assim, aquela grandeza do Templo de Salomão. Como tinha, para falar a verdade, era tudo infinitamente limitado, porque era um povo que ainda estava em reconstrução, não teve a gestão, a riqueza dos recursos envolvidos ali do Templo de Salomão, e nem mesmo as parcerias, as grandes parcerias, a grande mobilização. E é justamente esse olhar limitador que poderia, vamos dizer assim, atrapalhar. Mas, por outro lado, nós temos um olhar de alegria, de renovação, de esperança, de festa, de ver que as coisas estão acontecendo, que agora eles têm um templo, agora eles têm tudo, que as coisas estão efetivamente acontecendo e os cerimoniais estão se fazendo. Então, esse misto de alegria. E a gente precisa, e sempre vai ser assim, né? Sempre, de alguma forma, as pessoas vão estar presas no passado, mas a gente tem a força de ver que outras acabam mobilizando e movendo o futuro para que possa acontecer já focado no propósito. Então, o mais importante de tudo é que tudo isso era feito com bastante efusão de alegria, era choro e alegria que se misturava em um tom que se ouvia muito de longe e não dava para a gente, vamos dizer assim, traduzir que ele se expressava de uma forma mais eloquente ou mais forte ou não. Mas nós temos aqui o povo, nessa mistura de sentimentos, né? Não que houvesse uma maldade por parte dos que choravam, mas por suas limitações ainda de olhar apenas pelo passado, sem perceber a grandeza do mover nesse exato momento, mas encontrava uma alegria nos jovens por estar vivendo um novo tempo, tá certo? Esteja então preparado para isso, para ver esse novo tempo do Senhor e para se alegrar, e para se reunir e se alegrar verdadeiramente no processo. Graças e paz, irmãos, e que o Senhor possa te acompanhar e te guardar. Deus te cuide.